Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante, o segredo da felicidade de todos os tempos, né? E aí, uma das pessoas que a gente pode falar sobre esse segredo é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele leu um livro que ele disse a seguinte frase: se todos os livros da humanidade fossem queimados e só restasse esse livro, nada estaria perdido. Na realidade, não era propriamente um livro, era um trecho de um livro, né? O que Gandhi estava se referindo era o Sermão da Montanha. E aí, o que é interessante é que nesse livro existem postulados científicos, postulados quânticos, baseados na física quântica, baseado na ciência atual, que leva o ser humano a um estado de felicidade. E é interessante, né, já que a gente está falando de Gandhi, falar um pouco sobre a história dele. Quando ele leu o Sermão da Montanha, ele ficou tão maravilhado, mas tão maravilhado, que ele decidiu procurar uma igreja. Ele morava na África do Sul na época. Ele procurou uma igreja cristã para se tornar cristão. E detalhe, ele era hinduísta, né? A religião dele era hinduísmo. Então ele foi na igreja, chegou lá, e quando foi entrar na igreja, aí foi barrado na porta. E alguém, né, um homem, chegou assim para ele e disse: olha, o senhor não pode entrar nessa igreja. Ele disse: mas a igreja não é de graça? Ele disse: é de graça. E por que eu não posso entrar? Ele disse: porque o senhor é negro. O hinduísta na África do Sul, né, o indiano, ele era considerado negro. E aí, para os negros, tem uma outra igreja daqui a 2 quadras. E aí ele se decepcionou e foi embora. E não voltou mais para a igreja nenhuma, né? E o que é interessante é que, às vezes, quando chegava algum evangélico, alguma pessoa, isso no futuro, já na Índia, quando ele estava morando na Índia, alguém chegava querendo convencer ele a se tornar cristão e tudo, ele dizia uma frase que, logicamente, que a grande maioria dos cristãos não entende o significado da frase dele. Ele dizia assim: eu aceito Cristo e o seu evangelho, mas não o vosso cristianismo. Veja que interessante. Eu aceito Cristo e o seu evangelho, mas não o vosso cristianismo. Ou seja, o que Gandhi se referia é a essência do cristianismo, a alma do cristianismo, né? Que é exatamente a filosofia que está por trás, e não dos dogmas religiosos da religião em si. E é sobre essa essência da felicidade, sobre essa essência, sobre essa filosofia mais profunda que a gente vai falar agora. Então, bem-aventurados, né? A gente vai falar sobre as bem-aventuranças, que significa felicidade, e aí a gente vai usar o termo felizes para ficar mais fácil, né? Então, quais são as pessoas felizes? Felizes ou bem-aventurados, né? Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é que isso quer dizer? Aí talvez você diga assim: não, mas espera aí, tem alguma coisa errada aí. Bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas pacificador, lá na Bíblia tem pacífico. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, palavra pacíficos em latim com U, significa, pacíficos, significa aquele que é fazedor de paz. Vem do latim pax facere. Pax facere, ou seja, os fazedores de paz. Então, na realidade, uma pessoa que cultiva a paz no seu coração, ela se torna um fazedor de paz. Tudo isso que a gente está falando, a gente está se baseando no livro de Humberto Holden, chamado Sermão da Montanha, que é muito bom, muito legal, aconselho você a dar uma olhada. Sermão da Montanha, de Humberto Holden. Então, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, para você ser um pacificador, você não precisa argumentar, não precisa ir para a ONU, não precisa falar, né, sobre a paz mundial, nada disso. A única coisa que você precisa é cultivar a paz dentro do seu coração. E aí talvez você pergunte: ok, Fernando, e como é que eu faço para estar com o coração em paz? A primeira coisa é você se libertar da mente que mente, né? É você ir para o seu coração, é sair dos julgamentos. Um dos maiores ladrões de paz que existe são os julgamentos. Toda vez que você usa o seu intelecto para julgar, independente de estar certo ou errado, não importa, mesmo que você esteja certo, a sua paz vai embora.
Então o segredo é você abrir mão dos julgamentos para que você entre no estado de paz. Uma outra coisa importante para você desenvolver esse estado de paz é você não lutar, não reagir, não revidar, né, contra qualquer situação negativa. Pode ser uma pessoa negativa, uma pessoa agressiva, ou pode ser uma situação desagradável, uma doença, perda de emprego, dificuldade financeira. Não reclamar, porque toda vez que você reclama, a sua paz vai embora. Então o segredo é: não reclame, não lute, não resista, simplesmente aceite. A palavra paz é uma palavra que é irmã de aceitação. É simplesmente você aceitar. Outra coisa que você faz para desenvolver a paz é agradecer. É o contrário de reclamar. Comece a agradecer as pequenas coisas que você tem no seu dia a dia. Agradeça, agradeça e agradeça. Mesmo que você não tenha um carro, mesmo que você ande de ônibus, agradeça você ter saúde para subir de ônibus, para subir nos degraus do ônibus. Aí talvez você fale assim: ah, Fernando, mas isso aí que você está falando é tão óbvio, é óbvio, mas pouca gente pratica. E a gratidão, é importante a gente perceber que a verdadeira prece, ela vem da gratidão e não do pedido. Se você pede alguma coisa a Deus, isso a gente vai partir para a física quântica, você parte de um estado de escassez. Por exemplo, se você pede a Deus para você ter saúde, o que é que isso significa? Que você deve estar doente para você pedir a Deus saúde. Você pede a Deus para ser rico. Como é que você se sente se você está pedindo a Deus para ser rico? Você é pobre. Então o que é que você faz? Você ativa um estado de gratidão, né? Você agradece a Deus antecipadamente, antes de você conseguir o que você quer. Então, por exemplo, se você quer ser rico, você diz: muito obrigado, meu Deus, pela prosperidade, pela abundância que eu sinto agora. Se você quer ter saúde, mesmo que você esteja doente, não importa, muito obrigado, meu Deus, porque eu já me sinto cada vez mais saudável, eu me sinto cada vez recuperando minha saúde, eu me sinto com cada vez mais vitalidade. Então, a prece que é melhor atendida, que é a chamada prece de Isaías, o efeito Isaías, que o Dr. Greg Braden fala, é você agradecer antes de você conseguir. E tudo isso faz com que você acesse esse estado de paz. E eu pergunto a você: qual é a melhor herança que você tem para dar para seus filhos? Qual é a maior herança que você tem para dar para seus netos? É exatamente a sua paz. Não é o seu carro, não é um apartamento, mas é a sua paz. Porque as crianças, elas são muito sensíveis ao estado emocional do adulto. Então, se você tem um estado emocional de alegria, de paz, de tranquilidade, naturalmente as crianças, o seu filho ou seus netos, eles vão ser impregnados, eles vão ser envolvidos por esse estado de paz, de harmonia, de bem-estar. É a maior herança que você tem. E por que significa, o que significa a frase: serão chamados filhos de Deus, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque o que é Deus, se não paz? Se você parar um pouquinho para olhar o céu, o que é que você sente? Paz. Se você olhar para um aquário, uns peixes, o que é que você sente? Paz. Se você olhar para um cavalo, o que é que você sente? Paz. Se você olhar para o mar, e por aí vai. Tudo que você olhar na natureza, você é impregnado por uma sensação de paz, porque é isso que Deus é. Ele é paz infinita, é amor infinito. E toda vez que você passa a contemplar a natureza, inicialmente você passa a sentir um estado de paz, e se você continuar a sua contemplação, você vai entrando no estado de amor. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí talvez você diga assim: ah, Fernando, tudo isso é muito bonito, mas eu quero, na realidade, eu quero melhorar na minha profissão, eu quero ter um carro bonito, eu quero ter um apartamento bonito, eu quero viajar, eu quero ter dinheiro, eu quero ter prosperidade. O que é que você me diz sobre isso? Bom, Sermão da Montanha tem uma frase que sintetiza isso, quando ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí as pessoas tentam enfeitar, dizem: ele está se referindo ao plano espiritual, a uma terra no paraíso. Não é nada disso.
Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, ele está se referindo à terra mesmo, à terra material, né? Ou seja, naquela época de Jesus, o maior bem, o bem mais precioso que existia era o território, era a terra. Então o povo, ele era vencedor quando ele dominava a terra dos outros. Era o caso dos romanos na época, que praticamente dominaram a Judéia. E sendo que os povos, eles dominavam a terra usando a violência, através da violência. E Jesus, ele traz uma lição muito interessante. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, os bens materiais que você tem, são diretamente proporcionais ao seu grau de mansidão. Quanto mais manso você é, mais você adquire bens materiais. Ah, Fernando, peraí, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Que história é essa? Né? De que quanto mais mansa a pessoa, mais bens materiais. Bom, 2000 anos depois de Jesus, o psicólogo Daniel Goleman, ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. E nesse livro ele mostra que muitas vezes aquele aluno mais bagunceiro, que tira notas mais baixas, ele se projeta na vida, ele se torna uma pessoa bem-sucedida. Ao passo que muitas vezes aquele aluno caladinho, de óculos fundo de garrafa, que só tira nota boa, tira 9,5, 10, que tem uma alta inteligência cognitiva, tem um alto QI, que é o coeficiente intelectual, ele não consegue se projetar na vida. Ele tem dificuldades. E aquele aluno mais brincalhão, muitas vezes ele consegue se dar bem. Por quê? Essa aparente injustiça. Porque o aluno mais brincalhão, ele tem o QE alto, o que é QE? Consciente emocional. Ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe brincar com as pessoas, ele sabe interagir, sabe se relacionar bem. E aí o que é que acontece? Essa pessoa, ele se projeta mais na vida. Porque tudo que você quer na vida vem das outras pessoas. Todo o seu dinheiro que você tem na sua carteira agora, se você for um homem, ou na sua bolsa, se você for uma mulher, vem das outras pessoas. Ah, mas eu sou funcionário público, certo. Mas o dinheiro que você tem agora vem dos impostos que os outros pagam. Ah, mas se eu ganhar na Mega Sena, o dinheiro vem das apostas que milhões de pessoas fazem, percebe? Então, foi feita uma pesquisa, pessoas que estão desempregadas, elas conseguem ter mais chance de conseguir emprego através dos amigos. Não é através dos classificados, não é através das pesquisas na internet de emprego, de vaga de emprego, é através de conhecidos. Se você tem muitos amigos, a chance de você conseguir um emprego é muito grande. Que fulano conhece Beltrano, uma pessoa indica a outra, e aí quando você vê, você consegue amigos. Eu faço trabalho com meus pacientes de lei de atração, e uma coisa que Joel Austin fala é o conceito de conectores. Conector é uma pessoa que lhe leva até você conseguir o que você quer. É a ponte entre o que você deseja e o seu objetivo concretizado. Quem são os conectores? Os conectores, na realidade, são exatamente aquelas pessoas mais simples. Não é um grande empresário, você diz, mas eu quero fazer uma viagem internacional, eu quero um bom emprego. Muitas vezes o conector são aquelas pessoas invisíveis. Sabe quais são as pessoas invisíveis? Aquela pessoa que às vezes você não dá nem um bom dia, você passa direto, um varredor, às vezes um zelador, um porteiro de um prédio. E essas pessoas, muitas vezes, elas dão aquela dica preciosa, que se você parar um pouquinho para ouvir essa dica, a pessoa cresce extraordinariamente. Por exemplo, Joel Austin, numa de suas palestras, ele conta que ele estava saindo do hotel onde ele estava, num país logo distante, e ele ia visitar uma grande catedral, uma grande igreja. E ele perguntou ao porteiro onde é que ficava essa igreja. E o porteiro disse, olha, fica em tal canto, é um pouco distante daqui. Agora, o senhor permite uma sugestão? Ele disse, permito. Tem uma igreja pequenininha aqui perto, que é ótima, que é muito agradável. O senhor não quer ir lá conhecer, não? É bem pertinho aqui do hotel. Ele disse, eu vou. E aí ele disse a igreja, e Joel Austin foi, chegou lá, gostou da igreja, fez amizade com o pastor. Esse pastor conhecia uma outra pessoa que conhecia uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ele era um grande editor de um livro, editor internacional. E aí esse editor, através desse pastor que ele conheceu na igreja, fez o contato com Joel Austin para resumir a história. Joel Austin escreveu livros dele para milhões de exemplares no mundo inteiro, para livros do mundo inteiro, através dessa editora. Veja,
Quem foi o conector? Foi o porteiro. Se o porteiro não tivesse indicado a igrejinha, Joel Austin não tinha conhecido o pastor, que por sua vez não tinha conhecido o grande editor. Percebe? Então, tudo no universo é conectado. E como é que você faz para ter mais conectores à sua volta? Como é que você faz para ter pessoas que lhe tragam mais orientação, mais prosperidade? É muito fácil, é só você ser uma pessoa mansa, é ser uma pessoa agradável, é ser uma pessoa gentil. Então isso é muito, muito importante. Você desenvolver um nível alto de gentileza, né? Você desenvolver gentileza, você desenvolver mansidão. Então você ter uma relação boa com as pessoas. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, em outras palavras, trazendo para o século XXI, bem-aventurados os mansos, felizes os mansos, porque deles são as coisas materiais, os melhores empregos, os melhores salários, ter um bom carro, ter uma boa casa, porque através da mansidão você vai construindo a rede de amigos. Inclusive é o segredo até mesmo para a sua longevidade. Se você quiser viver até os 80 anos, e se você quiser viver com saúde até os 80 anos, o segredo são as suas amizades. Robert Wadiger, ele é um grande pesquisador, tem até um TED dele, uma palestra que você pode pesquisar no YouTube, tá? Robert Wadiger, onde o Wadiger se escreve Waldiner, Wadiger, né? Então, esse pesquisador, ele fala de um trabalho onde foi desenvolvido em Harvard durante 75 anos. Os pesquisadores foram morrendo e foram sendo substituídos, onde se acompanhou um grupo de 300 e poucas pessoas que se formaram em Harvard. Isso no ano de 1939. E acompanhar essas pessoas para perceber qual era o segredo da felicidade, qual era o segredo da longevidade e da saúde. E aí vários fatores foram estudados. Não é o dinheiro, pessoas tinham muito dinheiro, às vezes morriam cedo. Não é a fama, não é nada disso. O segredo da felicidade são os amigos. Quanto maior a rede de amigos que um ser humano tem, mais felicidade ele consegue, mais bem-estar. Então veja que coisa interessante, né? Quanto mais amigos, mais bem-estar, mais felicidade. Por isso que bem-aventurados, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Até mesmo daria para fazer uma previsão. Então, eles às vezes eles pesquisavam uma pessoa de 50 anos e dependendo da quantidade de amigos dessa pessoa, das relações que essa pessoa tinha, eles faziam afirmações precisas, previsões, se essa pessoa ia sobreviver até os 80 anos ou não. Se era uma pessoa isolada, sozinha, que não tinha amigos, muito provavelmente ela ia morrer mais cedo. Mas se fosse uma pessoa que tivesse uma malha, uma rede de amigos, ela ia viver mais tempo. Veja que interessante. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma outra bem-aventurança, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino dos céus. O que é reino dos céus? Reino dos céus não é propriamente um local geográfico, no plano espiritual, não é o paraíso, não é nada disso. Reino dos céus é um estado emocional positivo, um estado de felicidade, de harmonia, de bem-estar. E o que é pureza de coração? É um termo muito complicado, porque puro de coração, às vezes as pessoas interpretam como sendo pessoas castas sexualmente, né? Pessoas que têm uma vida sexual casta, ou são padres ou freiras, pessoas que nunca tiveram uma relação sexual. Não tem nada a ver com isso. Também outras pessoas acham que pureza de coração é ingenuidade, é quem é ingênuo. Também não tem nada a ver com isso. Jesus ele não era ingênuo, né? Ele era puro de coração, mas não era ingênuo. Por que ele não era ingênuo? Em várias passagens mostra-se, né? Por exemplo, se você se lembrar, quando um judeu foi mostrar a ele um denário e perguntar com a intenção se era lícito pagar, perguntou a ele maliciosamente, né? É correto a gente pagar impostos a César? Quer dizer, ele botou Jesus na sinuca de bico, porque se Jesus dissesse que era correto, os judeus iam ficar contra ele. Se ele dissesse que era incorreto, os romanos iam ficar contra ele. E aí colocou ele numa situação difícil, ele disse aquela célebre frase, dai a César o que é de César. Mas na hora que o judeu mostrou
Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na hora que o judeu mostrou o denário a ele, disse assim, é correto, bom mestre, né? Pagar tributos a César. E qual foi a pergunta que ele faz ao judeu? Você se lembra? Ele disse assim, por que me tentais? Ou seja, ele estava sabendo que o judeu estava com má intenção. Ele disse ao judeu, por que me tentais? Se fosse talvez na linguagem moderna, ele dissesse assim, na linguagem do século XXI, né? Ô meu amigo, por que você está querendo me fazer de otário, né? Por que você está querendo colocar assim de nuca de bico, né? Por que você está me tentando? Por que você está querendo me prejudicar? Eu estou sabendo qual é a sua, eu sei que você tem uma intenção maléfica em relação a mim, não é verdade? Então ele usa essa pergunta, por que me tentais? Então ele não era ingênuo. Ele sabia quando ele vinha com intenção maléfica, ele sentia a intencionalidade negativa da pessoa. Mesmo assim, isso aqui é maravilhoso, ele acolhia a pessoa no seu amor e ainda dava uma lição. Ele aceitava, ele não lutava contra a pessoa, mas ele deixava a pessoa consciente de que a pessoa estava pisando na bola, estava fazendo alguma coisa errada. Então, pureza de coração não é ingenuidade. Pureza de coração também não é abstinência sexual. O que é pureza de coração, segundo Berto Roden, o filósofo Berto Roden? É a ausência de egoísmo. Quanto mais egoísmo, quanto menos egoísta a pessoa se torna, quanto mais você abre seu coração para os outros, para fazer algum trabalho voluntário, para visitar um abrigo, para ajudar uma creche de crianças, né? Mais a pureza de coração você tem, mais seu coração se torna puro. Pureza é a ausência do egoísmo. E o Berto Roden, ele ainda coloca assim, ele usa uma metáfora, ele diz que o egoísmo é como se fosse um muro que intercepta a luz divina, né? Porque é como se você construísse um muro que você não tivesse acesso à luz de Deus. E quando você quebra esse muro de egoísmo, você passa a ter acesso diretamente com a presença de Deus, que é amor. É você entrar em contato com o amor. Tem uma série muito boa no YouTube, eu aconselho você a dar uma olhada, que é assim, Ame o Menino das Estrelas. É uma história infantil, mas não tem nada de infantil, e que ele fala sobre essa questão do amor. O amor como lei fundamental do universo. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, uma pessoa que não é egoísta, uma pessoa que se doa, uma pessoa que ama, que está dentro da lei do amor, como é que é o estado emocional dessa pessoa? Essa pessoa vai se sentir feliz, vai se sentir alegre, vai se sentir leve. É o reino dos céus, não o reino dos céus no futuro, quando a pessoa morrer, mas o reino dos céus aqui e agora, no momento presente. Isso é bem interessante, né? E aí ele fala mais adiante, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus também, né? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Espera aí, Fernando, tem alguma coisa errado. Pobres pelo Espírito, não, é pobres de Espírito, né? Que tem na Bíblia, mas é uma tradução errada. O Berto Roden teve acesso aos originais gregos. E no original grego não tem escrito pobres de Espírito. Tem escrito os pobres pelo Espírito. A diferença é grande. Vejam. Pobres de Espírito é o quê? É uma pessoa talvez idiota, uma pessoa com deficiência cognitiva, é uma pessoa fraca, uma pessoa sem dons intelectuais, é um pobre de espírito. O que é pobre pelo espírito? É aquela pessoa que se desapega dos bens materiais. E deles é o reino dos céus também, porque o apego é que cria o inferno na nossa vida. Se você perceber, todas as vezes na sua vida que você sofreu é porque você estava apegado a alguma coisa. Porque sem apego não há sofrimento. Sem apego não há sofrimento. O apego é que é a raiz de todo e qualquer sofrimento. Toda vez que você apega a alguma coisa, material ou não, você fica com medo de perdê-la. E esse medo faz com que você crie uma realidade de perda. E com a perda vem o sofrimento. Compreende? Então, quando você se desapega das coisas materiais, quando você se torna pobre pelo espírito, você atinge o reino dos céus também. Aí talvez você diga, mas Fernando, quer dizer que a gente vai virar um mendigo, vai se pegar de tudo? Não, não é nada disso. O Roden, ele tem uma metáfora que eu acho brilhante, que ele diz assim, pode o milionário ser apegado a todos os bens que possui. E pode o mendigo ser desapegado de todos os bens, aliás,
eu estou confundindo. Calma, dê um delete aí, vamos voltar. Pode o milionário ser desapegado dos bens que possui. E pode ser um mendigo ser apegado aos bens que não possui. Veja só. Nesse caso do milionário, que ele é desapegado dos bens que possui, ele é um possuidor. Ao passo que o mendigo, que é apegado aos bens que não possui, ele é um possuído. E a diferença entre possuidor e possuído é o R. Apenas uma letrinha R. E esse R é o R da redenção. Veja que frase, que construção brilhante de Roden, né? Quando ele faz esse raciocínio em seu livro Sermão da Montanha. O que é que ele está dizendo? Né? Que às vezes uma pessoa bilionária ou bilionário, ele pode fazer muita caridade, ele pode ajudar muita gente, e pode ser que ele não esteja nem preocupado mais em ter dinheiro, como é o caso, por exemplo, do Bill Gates, né? O Bill Gates, a preocupação dele agora é fazer filantropia. Ele ganha em torno de $600 mil a cada segundo. A cada segundo ele ganha $600 mil. Mas o que é que ele faz? Ele usa esse dinheiro para... Uma das coisas que ele faz é levar água para a África. É usar um dessalinador, um aparelho que tira o sal do água do mar, que agora o nome também não estou conseguindo pronunciar, faz a dessalinização. Pronto, um dessalinizador da água do mar, e aí tira o sal e o transforma em água potável. E ele está fazendo isso e muitas outras coisas pelo mundo afora. E ele vai deixar, pasmem, sabe o que é que ele vai deixar de herança para os filhos dele? Quase nada. Vai deixar o mínimo para os filhos sobreviverem, alguns milhões para os filhos sobreviverem. Mas os bilhões, 90% da fortuna dele vai ser toda para caridade, toda para ajudar o planeta. Porque o homem, quando ele atinge um nível muito alto de prosperidade, ele se desapega dos bens materiais dele. Isso é muito interessante. Ao passo que uma pessoa pobre, ela pode ser pobre materialmente, mas pode ser uma pessoa mesquinha, pode ser uma pessoa que faça questão de R$5, de R$1, de 50 centavos, né? E esse apego é que destrói a felicidade humana. Então Jesus ele diz, bem-aventurados os desapegados, felizes os que são desapegados, quer dizer, felizes os pobres pelo Espírito, aquelas pessoas que voluntariamente estão tão conectadas ao Espírito, você está tão conectado ao seu Espírito, ao seu coração, que você se desapega dos bens materiais. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que interessante, ou seja, deles é a felicidade, deles é o bem-estar. Então isso é tudo muito rico, muito precioso, né? Bem-aventurados aqueles que são desapegados, porque deles realmente é um estado emocional de felicidade, de alegria, de bem-estar. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja só, vamos pegar cada palavra dessa. O termo justiça não tem nada a ver com tribunais, não tem nada a ver com juízes, com advogados. O termo justiça, quando tem na Bíblia, segundo o filósofo Humberto Roden, significa ajustamento, significa você se tornar uma pessoa mais justa, mais digna. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, as pessoas que têm fome e sede de se tornarem uma pessoa melhor. E cada dia, do dia de hoje, se você é aquela pessoa que no dia de hoje você procura ser melhor do que foi ontem, e se no dia de amanhã você procura ser melhor do que é hoje, então você tem fome e sede de justiça. Percebe? Então, é aquela pessoa que procura ser uma pessoa mais íntegra, mais digna, mais honrada a cada dia. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, essas pessoas elas serão saciadas, elas serão preenchidas, elas vão evoluir, elas vão se tornar pessoas melhores, sim, né? Então essa mensagem da felicidade para as pessoas que procuram se melhorar é como se Jesus dissesse, bem-aventurados aqueles que tentam ser melhor a cada dia, porque eles vão conseguir, eles vão chegar lá, eles vão alcançar seus objetivos. E até mesmo se você interpretar o termo justiça no sentido mais restrito do termo, por exemplo, pessoas que sofreram injustiças, essas pessoas também vão ser saciadas. Por quê? Porque nenhuma injustiça humana prevalece. A lei da verdade e a lei da justiça ela é soberana, é a lei de Deus. Então pode haver injustiças, podem pessoas ser prejudicadas nos tribunais mesmo, terrenos, pode ter inverdades, você pode passar por situações negativas, mas tenha certeza
de que aquele mal ele vai se transformar no bem maior. Eu fiz a formação em Pathwork, uma das coisas que eu aprendi é que o universo ele tem as leis de contração e de expansão. Então, por exemplo, o seu coração, ele contrai e expande. Sístole contrai, diástole expande. O seu pulmão contrai e expande. Na expiração ele contrai, na inspiração ele expande. Seu músculo contrai e relaxa, contrai e expande. Não é verdade? Seu intestino também, o trabalho de parto quando nasce o bebê também contrai e expande. Tudo no universo faz esse movimento, inclusive a sua vida. Então, se você agora, nesse momento, você está passando por uma fase de contração, se você está sofrendo injustiça na área financeira, você está com dificuldade financeira, se você está desempregado, se você está passando por alguma doença, se você está passando por alguma crise conjugal, fique tranquilo. Por quê? Porque depois da contração vem a expansão. Depois que você passar por essa crise, você vai se tornar uma pessoa melhor necessariamente. As coisas vão se expandir, a sua consciência vai se expandir. É como aquela largata, que ela entra dentro de uma bolha, de uma crisálida, ela passa por uma crise muito grande, mas depois que ela sai da crise da crisálida, ela não sai mais como largata, ela sai como borboleta. Então ela sai cheia de uma nova vida. Ela agora não se arrasta mais penosamente pelas folhas, ela consegue voar. E assim é você. Eu aconselho você a fazer o teste agora. Imagine um momento da sua vida que você passou por uma grande crise. Você passou por um grande sofrimento. Se você perceber, você naquela época, você não era mais o que naquela época, antes da crise, depois que passou a crise, você se tornou uma pessoa melhor. Perceba que depois que passou aquela crise, você já era uma pessoa muito mais madura do que antes da crise. Você se tornou uma pessoa mais madura, mais experiente, você via onde errava, onde não errava, que gerou a crise. Então, toda vez que você passa por uma crise, seja conjugal, seja financeira, seja orgânica, qualquer tipo de crise, faz com que depois você renasça uma pessoa melhor. Porque tudo na natureza se renova, tudo é assim, né? Então, quando você tem uma guerra que está tudo destruído, depois começa a nascer capins, nascem flores naqueles locais, tudo se renova, inclusive a sua própria vida. A árvore, quando você poda uma árvore, nasce um galho ainda mais bonito. Um metal bruto, quando você lapida, se transforma numa linda joia. E assim é você, assim é a sua alma. Toda vez que você passa por algum grande sofrimento, alguma contração, você se expande, sua consciência se expande, você cria uma nova realidade. Por isso que ele diz categoricamente, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Então, eu aconselho você a dar uma olhada no Sermão da Montanha com outros olhos, né? Ver todas essas colocações que são bastante ricas. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, né? Compartilhe com as pessoas que você ama